e vamos invocar o Espírito Santo para começar a nossa leitura, o nosso estudo. Ó Espírito Santo, alma da minha alma, eu te adoro. Ilumina-me, guia-me, fortifica-me, consola-me, dize-me aquilo que devo fazer, dar-me tuas ordens, promete-me e prometo-te submeter-me a tudo aquilo que desejas de mim e aceitar tudo aquilo que vai me acontecer. Faze apenas com que eu conheça a tua vontade. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Tudo isso pedimos pela poderosa intercessão de Nossa Senhora da Conceição, a Imaculada, que esmagou a cabeça da serpente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Rogai por eles, Santa Mãe de Deus, para que eles sejam dignos das promessas de Cristo. Amém. Já deu o seu joinha? Já curtiu? Já compartilhou? É importante que você compartilhe para que todos os amigos da sua página, do seu Facebook, tenham acesso a esse estudo, né? A esta leitura. Vá compartilhando, vá linkando para as suas redes sociais. Mande também para o seu Instagram, para que eles imigrem e aí possa nos acompanhar neste estudo. Amém? Nós terminávamos ontem no número 78, da página 34 do Catecismo da Igreja Católica. Você ainda que não tem o Catecismo da Igreja Católica, adquira o seu Catecismo da Igreja Católica, né? Compre mesmo em livro, tenha em casa, em livro, né? Muita gente baixa, né? o livro eletrônico, né? O e-book, mas é preferível ter em livro, ter o documento, né? A doutrina da igreja, a teologia da igreja, ter na sua estante. E outra coisa, eu já falei ontem, já dei uma injeção, não é? Uma cutucada e vou dar outra. Vá fazendo a sua biblioteca, um bom católico que é informado, um bom católico que estuda, um bom católico que pesquisa, um bom católico que é catequista pelo batismo. Como vai orientar? Como vai aconselhar? Como vai defender a fé? Defender a fé, como diz o apóstolo Pedro, dá razões da tua fé sem conhecer. Senão vai ficar no achismo. Eu penso. Veja, numa inteligência subjetiva. Eu penso. Não é assim. A nossa doutrina, ela não é relativa. Ela é o quê? Absoluta. Então tem que ser conhecida. Ela é absoluta, então ela é objetiva. É a verdade clara e transparente. Para isso é preciso que você vá lendo, você vá estudando. Tem tantos cursos agora, não é? Graças a Deus, tem tantas plataformas que você pode baixar vídeo, que tem aulas e pode também ir se informando. Veja, para poder ensinar, para poder evangelizar, para poder transmitir. É bem verdade que o testemunho, ele arrasta, as palavras convencem, mas católico que é católico não é ignorante, não. Católico que é católico não fica gaguejando mais. Católico que é católico tem a resposta da verdade para dar. Não é? Jamais um católico se cale diante de um escarnecedor, diante de um pagão, diante de um ateu, diante de um debochado, diante de um indiferente, porque não sabe defender sua fé.
é questionado na sua fé, não sabe dar explicação da sua fé. Eu vou perguntar ao meu padre, viu? Depois, amanhã ou depois, quando a gente se encontrar, eu te dou a resposta. Sim, é bem fazeja perguntar ao pároco, ao padre, mas você deveria saber as bases, os conceitos básicos da sua fé. Amém? Vamos lá para o número 78. Esta transmissão viva, realizada no Espírito Santo, é chamada de tradição enquanto distinta da Sagrada Escritura, embora intimamente ligada a ela. Veja só, a tradição que foi inspirada pelo Espírito Santo, veja, realizada no Espírito Santo. Sim, deixa eu me corrigir aqui na minha linguagem. Muito mais do que inspirado. É realizado pelo Espírito Santo. É o próprio Espírito Santo que, veja, dá continuidade. E aqui surge uma pergunta. É a igreja que dá continuidade às palavras de Jesus, às obras de Jesus, ou é o Espírito Santo que dá continuidade dentro da Santa Igreja Católica? O que o Catecismo diz? Esta transmissão viva, portanto, podemos dizer que é eficaz, realizada no Espírito Santo, é chamada de tradição, enquanto distinta da Igreja. Aliás, enquanto distinta da Sagrada Escritura. E por que distinta aqui? Vamos lembrar das aulas anteriores e veja, a gente organizou, viu? Colocou aula 1, aula 2, aula 3, 4, 5, 6, a de ontem foi a 7ª, a de hoje é a 8ª, justamente para que vocês voltem nos vídeos. Qualquer dúvida, volta lá nos vídeos e pode baixar os vídeos, pode fazer, viu? A sociabilização. Pode, tá bem? Não tem que comprar nada aqui na minha plataforma, na minha página, tá certo? Porque nós vimos que quem veio primeiro, as Sagradas Escrituras ou a Igreja, a tradição? A tradição ou a Sagrada Escritura? A tradição. Por isso que é distinta, mas, veja, intimamente ligadas. Intimamente ligadas. Fundamentada na Sagrada Escritura. Como a Sagrada Escritura tem um fundamento na Sagrada Tradição. Por meio da tradição, atenção, a Igreja, em sua doutrina, vida e culto, perpetua e transmite a todas as gerações tudo que ela é, tudo que crê. Vejam só, não é? Por meio da Sagrada Tradição, a Igreja transmite tudo que ela é e tudo que ela crê. E aqui é importante que nós lemos, não foi? O número 8 da Dei Verbo, o número 8, e este número 8 justamente disse isso a todos nós. Terminávamos ontem, belíssimo, o número 8 da Dei Verbo, que encontra aqui o fundamento neste número 8. Como vamos ver ainda, todo o fundamento no número 8. Vejam, o ensinamento dos santos padres testemunha a presença vivificante desta tradição, cujas riquezas se transfundem na praxe e na vida da igreja crente e orante, ou seja, na prática, praxe, prática, na vida da igreja e no culto da igreja, a igreja também orante, né? A igreja que é crente, a igreja que é orante pela vida que crê, não é? E por aquilo, de fato, ela vive na sua oração. Belíssimo, né? Belíssimo. Agora, atenção para um artigo, um conceito.
quando fala os padres, tem duas conotações. No início da igreja, não é? Os padres da igreja, chamada patrística, patrologia, certo? Que é um artigo e uma disciplina da teologia. São os padres no início da igreja, bem como Leão Magno, bem como Cirilo de Alexandria, Santo Agostinho, veja São João Crisóstomo, Santo Ambrósio, São Tertuliano, todos estes foram padres da igreja que escreveram, não é, muitas homilias, muitos sermões e muitas catequeses. Mas pode ser também quando o catecismo está falando e quando o Concílio Vaticano II fala de que os padres conciliares, ou seja, os bispos, os cardeais e o Papa que participaram do Concílio Vaticano II. Foram eles que deram testemunho, foram eles que escreveram dentro da sagrada tradição, fundamentado o quê? Pelas Sagradas Escrituras. Aí a gente chama de o Sagrado Magistério da Igreja, que para nós, pasme, é palavra de Deus. Ô padre, isso aqui, esse documento é palavra de Deus? É. Juntamente com as Sagradas Escrituras. Vimos também que no anexo de João, capítulo 21, ele diz: e ele disse e fez muito mais que livro nenhum caberia. E vimos também que a revelação, ela é revelada dentro da igreja gradualmente, processualmente. Vejam, e Deus revela aos seus filhos aquilo que os seus filhos no momento podem captar. Aguentam do grande mistério e desígnios infinitos de Deus. Amém? É neste momento que nós nos situamos. Vamos lá? Número 79. Assim, a comunicação que o Pai fez de si mesmo por seu Verbo no Espírito Santo permanece presente e atuante na igreja. Qual é o Verbo de Deus? Deixa eu melhorar a pergunta. Quem é o Verbo de Deus? Jesus Cristo. No Espírito Santo. E assim, veja, toda a oração da igreja, sobretudo na Santa Liturgia, hoje 5, estamos na 18ª semana do tempo comum, e a primeira oração da igreja, dentro da Santa Missa, dentro da Santa Liturgia, é chamada coleta. Veja como termina. Começa com Deus, né? Manifestai, ó Deus, vossa inesgotável bondade para com os filhos e filhas que vos imploram, e se gloriam de vos ter como Criador e Guia, restaurando para eles a vossa criação e conservando-a renovada, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Tudo ao Pai, pelo Filho, no Espírito, na unidade do Espírito Santo. Sempre é o mistério da Santíssima Trindade. E na Santa Missa nós rezamos a Deus, ao Pai. A nossa oração, eu dizia ontem, numa capelinha, no Engenho Jaguaré, vejam, a nossa oração só cabe a Deus, só interessa a Deus, só pertence a Deus. Eu não rezo para seu ninguém. Eu não rezo para minha mãe, eu não rezo para o meu pai, eu não rezo para a pessoa que eu amo, eu não rezo para as pessoas doentes, não. Eu rezo para Deus e por meu pai, por minha mãe, por todas as pessoas que eu amo. Veja, no Filho Jesus Cristo, que é o
intercessor e o mediador na força do Espírito Santo. Depois disso, olha a hierarquia das três pessoas da Santíssima Trindade. Depois disso, vem na corte celeste, vejam, na hierarquia, que o Catecismo da Igreja, como vão ver, chama de hiperdulia, o culto a ela, a Nossa Senhora. Peça a intercessão de Nossa Senhora. Depois os santos e santas, os anjos, nos seus 9 coros distribuídos. Toda a corte celeste. Essa é a hierarquia que nós seguimos. É o magistério que nós seguimos. E por isso obtemos graças diante de Deus. Claudeci Lima diz: boa tarde, Padre Adivânio, sua bênção. Estou aprendendo muito com o Senhor. Estou amando suas explicações. Amém. Eucélia Ramos diz: boa tarde, sua bênção, Padre. Deus te abençoe e faça feliz. Continue comentando, continue interagindo, continue contribuindo. Me provoque que eu provoco também vocês. Vamos lá? Vejam. Dando continuidade, o Deus que outrora falou mantém um permanente diálogo com a esposa do seu dileto Filho e o Espírito Santo, pelo qual a voz viva do Evangelho ressoa na igreja e através dela e no mundo. Leva os crentes à verdade toda e faz habitar neles abundantemente a palavra de Cristo. E é interessante, veja, quem é a esposa do Filho? Quem é a esposa do Espírito? Quem está ornada com vestes esplendentes de ouro de Ofir? Quem é a noiva? A Santa Igreja Católica é a noiva. Por isso que nela, veja, é transmitido o Evangelho, dentro dela, transmitido o Evangelho. E por ela nós conhecemos a verdade, que é Cristo Jesus, pela força, unção, pela moção do Espírito Santo. Amém? Conceição Silva diz boa tarde, boa tarde. Audilânia também, boa tarde. Eucélia Ramos diz amém, Padre. E vamos para o segundo inciso deste capítulo, o segundo artigo, aliás, que tem como subtítulo a relação entre a tradição e a Sagrada Escritura. O que tem de nexo e de conexo entre a Sagrada Tradição e as Sagradas Escrituras? Vamos ver agora. Uma fonte comum. Primeira coisa, o Catecismo diz. Uma fonte comum e coloca a reticência. Porque o que vem seguinte, né, vai explicar. Vejam, o número 80. Elas estão entre si estreitamente unidas e comunicantes. São vasos comunicantes. São vasos articulantes. São elos que formam a mesma corrente. Veja, são duas pessoas interagindo. Estou usando imagens aqui. Pois, promanando ambas da mesma fonte divina, formam, de certo modo, um só todo e tendem para o mesmo fim. E aqui é maravilhoso. Tende para o mesmo fim. Depois eu vou pegar esse número 9, que é belíssimo, não é? Do Concílio Vaticano II, da Dei Verbo, que a gente vai ver como os padres conciliares pensavam isso. Esse diálogo entre a Sagrada Tradição e as Sagradas Escrituras. Vamos terminar somente esse número. Tanto uma como a outra torna presente e fecundo na Igreja o mistério de Cristo, que prometeu permanecer com os seus todos os dias, até a consumação dos séculos.
Mateus capítulo 28, versículo 20, onde está essa citação aqui. Veja que maravilha. Por isso que outrora eu disse o quê? O que é palavra de Deus para nós? Guarde no coração. Decore. Sagrado Magistério, Sagrada Tradição e Sagradas Escrituras. Veja, nós temos 3 pernas que nos mantêm de pé. Quem se equilibra numa perna só é muito mais difícil, né? A gente aqui e acolá tem que usar os braços, uma coluna, outra coluna externa, um corpo estranho do nosso corpo para descansar. Veja, ninguém aqui é aquela fábula do Saci Pererê para estar, né, pulando com cachimbo no bico, não é? E com um boné de funil na cabeça e sair pulando por aí. Tem gente que vive assim, na fé. Somente com uma perna só. Só Sagradas Escrituras. Só Bíblia. Só Palavra de Deus. E fora este livro, Deus não falou mais nada. Deus não revelou mais nada. Deus não continua na sua igreja. Vejam. E eles têm razão. Tem razão. Não é? Porque Deus só fala em uma igreja, como Ele só escolheu no meio dos povos um povo. Não é Deus que manda recado para fulano, para cicano, para beltano, e sai assim, de milhares, de milhares, de milhares, de milhares, de milhões de denominações, de comunidades eclesiais. E cada um faz uma coisa, discute com a outra. Meu irmão, minha irmã, venha cá. Vamos logo desvendar isso, né? O nosso Deus é o Deus de Pentecostes ou Deus da Torre de Babel? O nosso Deus. O nosso Deus é o Deus de Pentecostes. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vejam. O Pentecostes. E eles dizem, os apóstolos, ou Lucas diz aqui, vejam, que existiam. Eu vou ler aqui, me permitam, viu? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos, já o versículo 7, de 7 a 11. Vejam só. Fora de si pelo assombro, comentavam, eles assombrados, escutando Pedro. Não são todos galileus os que falam? Como então os ouvimos cada um em nossa língua nativa? Os apóstolos eram todos galileus e falavam a sua própria língua. Porém, veja agora o que vem. Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e distritos da Líbia, junto a Cirene, romanos residentes, judeus e prosélitos, crendenses e árabes, todos os ouvimos contar em nossas línguas as maravilhas de Deus. Está aqui na Sagrada Escritura. Veja que é um cara massa, né? Está aqui, ó. Essa é a adição do peregrino de estudo. Está aqui na Sagrada Escritura. Vejam. Todos, a linguagem, a união, a unidade, a comunhão. Diferentemente lá do Antigo Testamento, de Gênesis, veja, que os homens, milhares de homens, se uniram, ou seja, na verdade, se juntaram para conhecer os desígnios de Deus, os mistérios de Deus, e causaram uma confusão. O que aconteceu, não é? Com Lutero, em 1524, houve o cisma, a divisão, foi polarizado, ou seja,
fragmentado e eles se causaram uma confusão, vive até hoje brigando entre si. O nosso Deus não é Torre de Babel. Então não pode estar Deus lá, em confusão. Em confusão, diabolos, dizem os latinos, diabolos é justamente aquele que divide, olha lá, aquele que separa, aquele que causa confusão, conflitos. Deu para entender? O nosso Deus é o Deus de Pentecostes, da unidade, da comunhão, nunca da confusão. Onde tiver confusão, corra. Na Santa Igreja Católica não tem confusão. Ô padre, tem. Eu sou católico, eu sou engajado, né? E o meu grupo, a minha pastoral, o meu movimento é um balaio de gato. É uma briga só. Eu vou para a reunião, sai todo arranhado. Se é um balaio de gato, né? Vivemos em conflitos. Existe inveja, existe ira, existe falsidade. Meu irmão, minha irmã, por isso que você está aqui estudando. Não confunda a sua pastoral. Não confunda o seu movimento com a Igreja Católica, com a esposa de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Aquela que está vestida, investida, ornada, esperando a volta do seu noivo, e que nos dá a palavra de Deus, nos dá a Eucaristia e nos indica os céus. Não confunda. Por essa mentalidade foi que muitos católicos pé de poeira, ignorante, deixaram a sua igreja, de confundir o padre, o bispo, o papa, de confundir o diácono, o seminarista, de confundir, viu? Eu estou na hierarquia, de confundir o coordenador, de confundir o diretor com a Igreja Católica. Não! E por isso que muitos ainda confundem a Igreja Católica quando diz que a Igreja Católica é santa e pecadora. Nananina, não venha com essa. Não venha com essa. Eu estudei suficiente para distinguir filosoficamente os filósofos, a partir dos filósofos gregos, não é? Da antologia, da metafísica, que diz que ninguém pode ter duas naturezas ao mesmo tempo. Ou você é pecador, ou você é santo, santo. Não dá para dizer que é santo e tem pecado. Não dá para dizer que é pecador e é santo. Veja, a igreja é santa, é sem mancha, é imaculada. Pecador sou eu, Padre Divânio. Safado sou eu, Padre Divânio, para dizer você. Ainda bem que eu estou protegido por uma tela. Entendeu? Mas a igreja não. Por isso que tudo que a gente fala da igreja, a gente pode falar de Nossa Senhora. Falar de Nossa Senhora está falando da igreja. Nossa Senhora é mãe e esposa do seu filho. Nossa Senhora é sacrário e ao mesmo tempo é esposa do Espírito Santo. Amém? Aprender, católico. Para não bater no peito, gritar, achar que está com toda razão, não é? Veja, e passar vergonha. Na verdade, você está difamando, está caluniando, está levantando um falso à sua igreja e não está amando a sua igreja. Não está amando. E não venha com essa conversinha dizer: ah, padre, eu não vou tapar o sol com a peneira porque existem muitas coisas ocultas na nossa igreja. Na nossa igreja existe a coisa oculta. Eu sei que onde tem o ocultismo é no candomblé, é no Xangô, é na macumba, é no espiritismo. Veja, eu acho que você está confundindo a Igreja Católica com qualquer outra religião ocultista,
que mexe com bruxedo, com magia, com malefício. Mas a Igreja Católica não tem nada de ocultismo. Não confunda a vida pessoal e a vida íntima daqueles que estão dentro da igreja com a própria igreja. Não confunda. Ela é distinta. E como mãe, olha, ela nos acolhe como mãe misericordiosa, nos acolhe. Não é? Ah, porque o filho entrou nas drogas. Era porque a mãe já fumava maconha? Era porque a mãe? Nem sempre esse ditado está certo. Fio de peixinho, peixinho é. Cuidado. Nem sempre. Nem sempre. Existem muitos pais idôneos, íntegros, honrados, dignos, que depois, quando os filhos crescem, não é, a sua própria liberdade, faz as suas escolhas. Faz as suas escolhas. Não é verdade? Você que é mãe, você que é pai, que infelizmente já passou por uma situação dessa, que não gostaria que o seu filho fizesse, ele fez, porque ele escolheu. Veja. Então a gente não pode projetar nada a nossa Santa Igreja, porque ela está no tempo, mas ela é maior do que o tempo. Ela está no mundo, mas é maior do que o mundo. Ela me acolhe que eu sou seu filho, ela é minha mãe, é maior do que eu. Amém? Vera Calado diz, sempre falo isto. Pecadores somos nós, a igreja é santa. Amém, Vera? Risoneide Albuquerque diz, verdade verdadeira, Padre. Amém? Marli também diz, verdade. Vejam, não é? Marli Domingo diz, meu Deus, que professor é esse? Extraordinário, obrigado, Marli. Domingos, reze por mim. Severina Elizabeth diz, verdade, Padre. Amém. Vamos avante, que eu não quero me perder. Vejam, e no número 81 diz duas modalidades distintas de transmissão. Mas antes eu prometi ler o número 9, não foi? Nós estamos lendo dois livros. O Catecismo da Igreja Católica e a Dei Verbo. Enquanto o Catecismo foi indicando os números, eu vou lendo aqui, porque o texto é muito gostoso. Viu o texto de ontem? O número 8. Passamos a live todinha com esse número. Meu Deus do céu, já está passando, só falta 20 minutos. Mas eu comecei um pouquinho tarde, eu vou até 3:10, tá bom? Vejam, número. Relação mútua entre a tradição e a Sagrada Escritura. A relação. Aquilo que começou, o número 80. Mas aqui ele vai destrinchar. Porque é daqui que o catecismo tira. Esse é o texto oficial, viu? É o texto oficial. Vocês sabem como surgiu o Catecismo da Igreja Católica? Eu acho que na primeira aula eu contei, não é? Como surgiu, não é? Deixa aí os seus comentários se você se lembra, se você sabe, porque eu posso repetir como surgiu o Catecismo da Igreja Católica. Rosa Santo diz, infelizmente os filhos é difícil escutar as mães. Joel Tom Batista diz, o pecado nos causa dependência da misericórdia de Deus para nos perdoar. Amém, meu querido? Número 9 da Dei Verbo. A Sagrada Tradição, portanto, e a Sagrada Escritura estão estreitamente relacionadas entre si. Derivando ambas da mesma fonte divina, formam como que uma coisa só e tendem ao mesmo fim. Já vimos no Catecismo. Com efeito, a Sagrada Escritura é palavra de Deus enquanto escrita por inspiração do Espírito Santo. Veja só. Enquanto for, veja, escrita por inspiração do Espírito Santo. A Sagrada Tradição, por sua vez, transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos, para que os sucessores destes, com a luz do Espírito de verdade, a conservem,
a exponham, a difundam fielmente na sua pregação. Por consequência, não é só da Escritura, Sagrada Escritura que a igreja tira a sua certeza a respeito de todas as coisas reveladas. Ambas devem, portanto, ser recebidas e veneradas igualmente, afeto ou por igual afeto e piedade. Vejam, agora tem um diferencial, por isso que é interessante a gente ir para o texto original, não é? Uma pergunta: quem selecionou os livros inspirados? Quem selecionou? Quem? Veja, pela fé e já também movido pelo Espírito Santo, teve o discernimento, a prudência, a sabedoria, a ciência de escolher os livros inspirados. Porque existiam milhares de livros, viu? Milhares de livros. Por isso que tem dezenas de centenas de livros apócrifos. E outros pergaminhos que na história foram extraviados. E a igreja tem todo esse acervo. E foi ela que pela sabedoria divina, pela inspiração do Espírito Santo, ela separou. Ela disse: esse é inspirado e este não é inspirado. Este nós vamos, não é, dar aos sucessores dos apóstolos, que são os bispos, para que eles difundam, para que eles proclamem, vejam, para que eles ensinem. Os bispos são os primeiros catequistas. A palavra chique é catequeta, da sua diocese. Como pároco, é o primeiro catequista da sua paróquia. Tem autoridade e o poder. Por isso, deixa claro o texto que quem veio primeiro, as Sagradas Escrituras ou a igreja? A igreja. A sagrada tradição. Veja, está aqui, né? Plenamente. E eu quero fazer outra observação, não é? Tem a autoridade. Por consequência, não é só da Sagrada Escritura que a igreja tira a sua certeza, mas do Sagrado Magistério também. Aquilo que a gente viu, que a verdade ela vai sendo revelada gradualmente. Amém? Vamos lá dar continuidade. O número 82. Daí resulta, aliás, vamos 81, né? A Sagrada Escritura é a palavra de Deus enquanto redigida sob a moção do Espírito Santo. Vimos aqui no número 9. Quanto à sagrada tradição, ela transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito aos apóstolos, para que, sob a luz do Espírito de verdade, eles, por sua pregação, fielmente a conservem, exponham e difundam. Também fundamentado no texto da Dei Verbo número 9. Daí, já o número 82 do Catecismo, daí resulta que a igreja, a qual estão confiadas a transmissão e a interpretação da revelação. Paremos. A quem foi confiado a transmissão da revelação divina. Boa tarde, Maria Agrinalda. Seja bem-vinda. Maria Maura. Veja, a quem foi confiada a interpretação da revelação divina. Meu irmão, minha irmã, a igreja. Veja, como as Sagradas Escrituras. Por isso, sinal de inteligência, sinal de sabedoria, sinal de dignidade é ler esta palavra dentro da igreja, interpretada pela igreja, fora da igreja.
Porque foi a igreja que recebeu a autoridade e o poder de interpretar esta revelação. Se a gente diz que toda a Bíblia é inspirada, portanto, é revelação do Espírito Santo para todos nós, quem recebeu a autoridade e o poder de revelar, interpretar esta revelação foi a Santa Igreja. Por isso, nada de, veja, aventureiros, nada de mercenários, nada de espoliadores, nada de más intenções, nada de lobos vestidos de cordeiro. Pegar agora as Sagradas Escrituras, porque sabe folhear, porque lê, porque fez curso de retórica, curso de memorização. Tudo isso são técnicas que se faz, o homem faz para enganar o homem. E eles mesmos se denunciam quando coloca cursos online de teologia, cursos online de memoração, técnica como você memória em 20 segundos, memoriza em 20 segundos um capítulo e um versículo. Vejam, para enganar e para iludir. A palavra de Deus não admite técnica humana. A palavra de Deus não admite as ciências humanas, o conhecimento humano, não é? É para colaborar. Por isso que a Idade Média dizia que a filosofia é a antila da teologia, ou seja, a serva da teologia. Por isso que nós estudamos primeiro filosofia para a mente se abrir, para desmistificar algumas coisas, não é? E para que a gente possa aprender melhor e mais claramente, a cabeça fechada, mas que abra a essa revelação. Entendeu? Não é técnica, é revelação do Espírito Santo. Está aqui. Ou a gente acredita ou a gente não acredita. É melhor a gente ser de qualquer outro campo do que dizer que é católico, se não acredita na doutrina da Igreja Católica. E mais claro do que isso, é impossível, não é? Não é porque sou eu, Padre Adivânio, não. Mas é o próprio texto que é claríssimo. Por isso que eu coloquei, lendo o Catecismo da Igreja Católica com o Padre Adivânio. Não precisa de muitas interpretações, o Catecismo da Igreja Católica. Aqui e acolá, não é? Uma doutrinação, um fundamento bíblico, não é? Uma atualização na nossa vida. Vamos dar continuidade. Não deriva a sua certeza a respeito de tudo que foi revelado somente da Sagrada Escritura. Por isso, ambas devem ser aceitas e veneradas com igual sentimento de piedade e reverência. Veja, de reverência. Nós vimos no número 9 da Constituição Dei Verbo do Concílio Vaticano II. Esse é o fundamento. E Dei Verbo é o que? O verbo de Deus, a palavra de Deus. Ou seja, é a Constituição que fala da Sagrada Escritura, que explica a importância de ler, de meditar. E aqui eu quero abrir um parêntese. Cuidado com essas técnicas de meditações orientais. Cuidado com essas técnicas de contemplação, que você fica na postura de yoga. O yoga não é aceito pela espiritualidade cristã, sobretudo da doutrina da Igreja Católica, porque mexe com o equilíbrio energético do nosso corpo, a química do nosso corpo, e se torna janelas e portas abertas para a ação demoníaca. Cuidado! Cuidado com essas técnicas de relaxamento que manipula o seu corpo. Cuidado com essas massagens.
até mesmo de profissional, viu? Cuidado! Que mexe com a sua sexualidade, que mexe com a sua genitalidade, que mexe com a sensibilidade do seu corpo. Isso cai logo no erotismo, cai logo na sensualidade. Todas essas técnicas de relacionamento que manipula, que apalpa o seu corpo, não é cristão. Não é cristão. Olha ali, ó, João Paulo II. Guardei. Mas tem um cara massa que fala da teologia do corpo. Que fala, o apóstolo Paulo diz, nós somos templo do Espírito Santo. Vós não sabeis que sois templo do Espírito Santo? Cuidado desse templo de Deus. Não é? Ô padre, eu não posso fazer exercício, eu não posso ir na academia? Pode, mas cuidado com o sensualismo, com o erotismo. O cristão pode fazer tudo isso, o católico pode fazer tudo isso, mas cuidado com veja, a exibição exagerada que já cai no vício capital, que são os pecados capitais, não é? Da vaidade, da luxúria, da avareza. Cuidado! Veja como é ampla a nossa doutrina. Por que eu estou dizendo isso? Eu caí agora nesta conversa. Por quê? Não é? Por que eu caí nesta conversa? Justamente porque aí fora, na sua vizinhança, na sua rua, nos corredores, a conversinha é esta, que a Igreja Católica não é a igreja que pode fazer tudo. É a igreja que tem a doutrina mais relaxada. E muitos dizem e afirmam que nós não temos doutrina. Nós não temos doutrina. Porque nós não... Veja, colocamos um decreto, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer isso, como as outras denominações, como comunidades eclesiais de base, elas fazem. A doutrina dessa igreja é aqui, não pode beber, não pode isso, não pode aquilo. Veja, meu irmão, minha irmã, o cristão, ele é norteado pelo amor, pela verdade e pela justiça de Deus. Pela verdade e pela justiça de Deus. A lei foi impressa em nossos corações. Foi impressa em nossos corações. A lei moral de Deus está no nosso coração. Se você é cristão católico e tem juízo, quem tem juízo conhece a sua doutrina. Quem tem juízo sabe examinar a Sagrada Escritura. Quem tem juízo é obediente aos seus pastores. Veja. Então, não preciso dizer mais nada. Agora tem tanta pessoa assim sem juízo dentro da igreja, né? Veja. Sem juízo. E juízo aqui não são pessoas doidas não, viu? Não é isso não, no popular. Não. Que não sabe o critério de justiça, não sabe o critério de ética, de moral, que não sabe o critério de se pôr diante das pessoas e das coisas. Eu fico para ver navio, para não dizer outra coisa, porque eu não posso, que sou padre e o horário não me permite. Veja, quando uma pessoa vem com certo conselhinho, né? Depois da missa, da quinta missa, da sexta missa, no domingo, a pessoa vem um leigo, vem uma beata chata, vem um beato chato, né? Aquele polido, parece que ele é o senhor da moral, da ética. Ô padre, fale para essas menininhas que estão vindo com as blusinhas decotadas, com as sainhas, com os vestidinhos muito apertados, que dá para ver tudo. Eu digo, pô, se você viu, porque você olhou. E você olhou e você observou todos os detalhes. Não só viu, porque a primeira olhada ninguém nega. Ninguém nega.
Então vem para a igreja prestar atenção na vida dos outros, não é? Se a roupa é a mesma de domingo, e se não é, se está apertada, está mostrando a cinturinha, se está mostrando aquilo, porque é o primeiro a estar observando, e não apenas observando, mas, veja, seguindo a pessoa, comendo com os olhos, não é assim que a gente diz aqui no Nordeste? Mas em tudo, veja, ou contudo, esta pessoa não está errada. Não está errada. Porque um adolescente que viveu a vida dentro da igreja, uma jovem que está engajada e abre o guarda-roupa e escolhe certas roupas para vir para a missa, a gente já sabe que fé que ela tem, que visão ela tem. E o que ela escuta, de fato, é o que ela quer. E quando a gente encontra pessoas assim, a gente diz, eu estou falando para pedras. E de fato, Jesus disse que tem palavra que cai no terreno pedregoso. Cai no terreno perigoso. E diz, essa palavra não é para mim, é para o meu vizinho. Ah, se ele tivesse aqui, ah, se ela tivesse aqui. Padre Pio, quando naquela época, que as pessoas se vestiam bem naquela época, não é? Quando as mulheres vinham, olha, com a manga aqui, ele mandava cobrir o restante do antebraço. Imagina naquela época. Frei Damião, a mesma coisa aqui. Padre Cícero, no Juazeiro, a mesma coisa. Vejam. E as pessoas vêm somente com fiozinho aqui, não é? E quando o padre fala corpo de Cristo, quando ela faz assim, né? Vê até o dedão do pé. Aí vem e pergunta, padre, o senhor viu? Eu tenho os olhos e graças a Deus me deu aguçado e grande para ver tudo. O safado não sou eu. O safado é que vem assim porque já vem para expor o seu corpo. Sensualismo. Cuidado nessa conversa. O que é bonito é para se mostrar. Na igreja não tem isso não. E depois tem pessoas que colocam veja só que coisa, não é? Colocam uma cadeia, chamada cadeia de consagração a Nossa Senhora, no pulso ou no tornozelo, e não conhece nada de Nossa Senhora, nunca leu um livro sobre Nossa Senhora, mal leu o tratado da verdadeira devoção, não é? E se veste como se veste. Será que no tempo era guarda-roupa, não era? Será que no guarda-roupa, no armário de Nossa Senhora, tem esses tipos de roupa? Será que Nossa Senhora, no tempo de hoje, se vestiria como essas mulheres se vestem? Aqui em Siriaém vinham confessar até mesmo de bermuda e de camisetinha, não estava nem aí. E os padres, para não perder, porque tem uma competição com todas as igrejas protestantes, nós somos um, padre, eles são 1000, não, nós somos a única igreja, e fora dela não existe outra igreja, e acabou. E por isso não existe competição entre igrejas, porque só existe uma única igreja, e fora dessa igreja não existe salvação. E pronto. Eu não preciso competir com ninguém. Não existe competição. Tá bem? O padre tá brabo não, sabe? O padre porque pode dar aula assim. Com fé, com força, com fogo. E o que o Senhor precisa. Conceição Silva diz, padre, estou amando. Amém. E o próprio Jesus disse, eu vim para trazer fogo e, oh, glória, e rezo ao Pai que Ele já tenha, não é, pegado fogo e dá vergonha na nossa cara. Como o profeta Joel disse, basta termos vergonha na cara.
Vergonha na cara. E não é apenas leigo não, viu? Não é apenas mulher não. Padres por aí, sobretudo na mídia. Agora vamos dar lapada nos padres. Sobretudo na missa, não é? Na missa ou nos programas que fazem, padre arrochado, mostrando tudo da cintura para baixo. Aonde que as mulheres, sobretudo as beatas solitárias, as titias, as viúvas, vão ouvir a mensagem desse padre se não olhar para ele. Com o corpo malhado, com tudo definido. Por isso que quando o padre Fábio de Melo vai cantar, é lindo, bonito e gostosão. Quem vai meditar na letra, que são belíssimas, das músicas dele? Quem vai rezar? Quem vai cantar? Porque a gente tem que voltar à Idade Média para, de fato, veja, de fato, levar as pessoas a Cristo. Deixar transparecer em nós Jesus Cristo. Anunciar Cristo com todos os modos. Da forma de se vestir, da forma que olhar, da forma que falar, da forma que de se relacionar, de todos os modos. Ô, padre, o senhor está falando dos padres? Não. É a verdade da igreja, é uma constatação. Não estou falando. Falar, não é? É uma inverdade, é uma mentira. Estou constatando aqui que é preciso mexer em todos os setores. E por causa disso, eu vou condenar todos os padres. Por causa disso, eu vou condenar todos os bispos. Por causa disso, eu vou condenar a Igreja Católica. Por causa disso, eu vou dizer que a Igreja Católica é relaxada, que é permissiva, permite tudo, aceita tudo. Não. Eu vou olhar para essa igreja e dizer, ela é mãe, ela é misericordiosa, ela não quer perder nenhum dos seus filhos. Eu vou olhar para essa igreja, eu vou amar mais essa igreja, eu vou me esforçar para honrar mais essa igreja, eu vou pregar a verdade, a doutrina nua e crua da nossa igreja, para que todos conheçam essa doutrina. Ah, padre, mas o outro padre não era assim. O outro padre é o outro padre, mas aqui é a doutrina da igreja. Uma coisa para terminar, faltam 5 minutos, viu? Eu quero dizer... Quando a gente chega nas comunidades, né, os leigos que estavam ao lado dos outros padres e que se acercam ao nosso padre, a conversa é justamente, mas cada padre tem um jeito. Não! Cada padre tem que ser seu jeito, a sua personalidade, a sua identidade enquanto pessoa. Mas dentro da igreja, enquanto padre, ele tem que ser o jeito da igreja. Não é o jeito dele que tem que levar para a igreja. E a igreja tem que se adaptar ao jeito dele, não. Eu, padre Divano, tenho que ensinar o jeito da igreja. Por isso que eu ensino o missal. O catecismo da Igreja Católica é a Bíblia pensada pela igreja. Não como eu gosto, não como eu quero. Para não criar essa mentalidade nos leigos, nós passamos nas comunidades, nós passamos nas paróquias e os leigos ficam e depois ficam perdidos sem saber o que é certo, o que é errado, sem saber o que é correto, sem saber o que é pensamento da igreja. Que cada um quer imprimir a sua imagem, cada um quer botar a sua cara, cada um quer agradar, cada um quer conquistar, cada um quer chamar a atenção. Quando eu cheguei aqui, eu dizia, nesta paróquia, eu dizia, padre, foi um beato, não foi uma beata não, viu? Foi um beato, dizia, eu estou com raiva do Senhor. Eu disse, raiva passa, meu filho. E você é besta, porque, não é? Raiva prejudica somente a que sente. Eu não estou nem aí, que eu tenho a consciência que eu estou transmitindo a doutrina da igreja. E eu prefiro agradar a Deus do que o seu coração, do que massagear o seu coração carente.
vá para o inferno com isso. Não é. Porque raiva leva para o inferno. E o perdão é que leva para o céu. Veja só. Raiva leva para o inferno, o perdão leva para os céus. Tá bem? Ficamos no número 83 do nosso estudo. O subtema que diz tradição apostólica e tradições eclesiais. Para entrarmos no terceiro inciso que diz a interpretação do depósito da fé. Vamos ver amanhã. Deus seja louvado. Né? Me desculpe se eu desconcentrei, fiz rir muitas pessoas. Me desculpe também se eu magoei muitas pessoas. Me desculpe se eu fui muito duro, mas não sou eu, é a doutrina da igreja. É a verdade da igreja. Cada um de nós nos avaliemos, façamos o nosso exame de consciência para ver como vai a nossa vida dentro da nossa igreja. Nela temos tudo. São João Crisóstomo, eu nunca canso de repetir, diz: não se afaste da igreja. A sua vida, a igreja, ela nunca envelhece, sempre rejuvenesce. Joelito diz: oxe, e minha pergunta, qual, meu querido? Porque às vezes passa, eu estou falando e não consigo, não é? Ver aqui as perguntas. Qual foi a pergunta, Joelito? Alguém viu? Padre, agora é de tatuagem. Sim, de tatuagem. Eita, eu posso responder amanhã porque não dá mais tempo. Mas eu quero dizer uma palavra, veja. Tatuagem não condiz com o padre. É isso que você está perguntando. Padre, agora é de tatuagem, né? Padre, agora é de tatuagem, é isso. Não condiz. Não condiz. Porque tatuagem é bíblica, viu? Tem no Antigo Testamento. Quando a tradição dos 70 coloca que é esta que nós temos, a Septuaginta, que diz: eu tatuarei o meu nome em vossos corações. Mas que nome? O nome da pessoa que morreu? O nome da minha amada? O nome da minha gata? Do meu cachorro? Veja, não. Uma homenagem que eu faço? Não. Deus que vai tatuar com seu dedo no nosso coração o nome dele, que salva. É uma marca indelével, interna, não externa, a Bíblia. E por aí você já analisa, Joelito Batista, que todos tipos de tatuagem, isso aconteceu na história com os hippies, não é? Aqui moderno, viu? Com rock, com sexo, não é? Com as drogas. Mas desde na Idade Média com os vinques, os bárbaros, eles se tatuavam, que era a marca de uma tribo diferente. Mas hoje estão fazendo por prazer. E desculpa, hoje estão fazendo por sacanagem. Hoje estão fazendo por agressão ao próprio corpo, para ser moderno, pintar o corpo, mudar de pele como camaleão. Isso não existe. E padre que faz isso, me desculpe, meu irmão no presbitério, ainda é um adolescente que não cresceu. É um adolescente que não cresceu. E a igreja não dá ministério sacerdotal a adolescente. É preciso amadurecer na fé. É preciso ser homem para ser padre. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Quero vos abençoar pela poderosa intercessão de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, padroeira do Brasil. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.